É um prazer estarmos mais uma vez reunidos aqui. Refrigera a nossa alma estarmos juntos, acompanhados de pessoas tão agradáveis. Obrigado pela presença de todos aqui. E hoje estamos com dois convidados muito interessantes e que eu gostaria de começar apresentando. O primeiro deles vocês não vão ver, até porque ele já não está no nosso meio, né? Que é um autor de vários livros, mas que vem carregado pelo outro convidado, que esse sim vocês vão, vão poder visualizar e ouvir, né? E ouvir um pouquinho do outro, que é esse autor, né? O nosso convidado de hoje que está aqui para falar conosco é o Hugo. Hugo, musicista, músico, formado pela Universidade de Brasília e professor no Instituto Federal e também e que não para nunca de estudar, né? O Hugo, que embora o autor do que nós vamos comentar a respeito dele já tenha falecido, o Hugo passou bem perto várias vezes, né? O já driblou a morte algumas vezes e graças a Deus está aqui conosco, nos trazendo um pouquinho do seu conhecimento, conhecimento que inclusive foi adquirido em grande parte em leito de hospital, pelo que eu já ouvi do Hugo, né? E graças a Deus por termos ele aqui com a gente hoje. Eu queria que você abrisse seu microfone, Hugo, e falasse um pouquinho com a gente. Bem-vindo, é um prazer ter você aqui, nosso irmão, nosso amigo, Hugo Leonardo. Valeu, Brício. Boa noite, gente. Rapaz, que responsa, hein? Que responsa. Enfim, meus queridos, é ótimo estar com vocês aqui. Um prazer, inaugurando esse novo formato aqui dos nossos encontros, formato de podcast, de conversa aqui. Eu fico extremamente lisonjeado, ao mesmo tempo que constrangido, com tantas palavras afáveis aí, e me sinto muito abraçado, Luiz. Obrigado, cara, por essa apresentação. Não é para tanto, mas talvez seja, né? E com seus olhos. Eu fico muito feliz de poder ter conhecido o Chesterton e agora um novo momento da minha vida, revisitando, né? Eu conheci ele na minha juventude, início da minha juventude, nas leituras e tal. Como o Fabrício falou, algumas delas internado, mas não todas, graças a Deus, né? E foram fases muito boas de reflexão. E agora retomando essas leituras, revisitando o autor, revisitando a história dele, para a gente conversar aqui. Eu estou muito feliz, aprendendo pra caramba, né? A gente sempre cresce com essas rotas aí de leitura e partilhando com vocês um pouco disso que eu li, que eu refleti. A gente vai falar um pouquinho do Chesterton antes de entrar no livro, né? Que a gente escolheu para ler, que se chama Ortodoxia. A gente vai falar um pouquinho dele, de sua pessoa, de sua trajetória, e eu me sinto honrado de ter sido chamado para essa missão aqui. O primeiro podcast eu já estou aqui na área. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Foi, foi legal você ter comentado isso, Hugo, porque é o nosso primeiro podcast, é um piloto que nós estamos fazendo, e eu queria deixar todo mundo muito à vontade para participar, para fazer perguntas, né, para fazer algum comentário em cima do que a gente estiver conversando, né, e que vocês aí que não estão aqui, não puderam estar presentes aqui também, façam seus comentários, tá? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se gostar, deixe o like, se não gostar, deixe o like também para incentivar. Brincadeira, gente. Estou só sendo, né, cometendo o jargão aí de internet. Mas, Hugo, você já falou, né, que o nome do nosso autor de hoje é o Chesterton, Gilbert K. Chesterton, não é isso? Ou D.K. Chesterton, né? Me fale um pouquinho, quem foi D.K. Chesterton? Eita, é quase um trava-língua para mim, eu não sou Pois é, muito hábil com... o nome do Chesterton está bem longe do nosso vocabulário aqui, porque o cara nasceu na Inglaterra, né? Então esse nome dele aí é mais difícil de falar mesmo. Enfim, eu vou falar só Chesterton, para não errar tanto. E é muito importante frisar a época que ele nasceu, né? Ele nasceu em 29 de maio de 1874, e é uma data muito importante, né? Você vê que ele, na virada do século, era um jovem, né? Já entrando na fase adulta, virada do século XIX para o século XX, e ele foi escritor,
poeta, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e crítico de arte, cara. Foi, o cara não foi, e não foi só por rótulo, não, o cara trabalhava mesmo, né? Ele escreveu bastante, ele tem mais de 80 livros escritos, né? 200 poemas, 400 contos, o cara escrevia muito, O cara era o artigos, Rodrigo Hilbert da época dele, assim, o Rodrigo Hilbert intelectual da época dele, né? mais ou menos isso mesmo, cara, porque o cara era prolífero, né? Ele era muito produtivo e ele estava sempre em embates calorosos, cara. Ele é contemporâneo assim de muitos autores famosos também. Ele é contemporâneo de A.G. Wells, né? Famoso pelo livro A Máquina do Tempo. Acho que todos conhecem aqui. Quem não conhece o livro conhece o filme. Ou Guerra dos Mundos, né? Ele é contemporâneo também de Bernard Shaw, que era amigo dele, amigo próximo. Cara, e ele era conhecido como um escritor muito original, né? E ele usava muito alegorias, provérbios, ditados populares para transmitir as ideias que ele possuía. Ele tinha um apelido de ser um escultor de frases, porque muito do que ele escrevia acabava virando frases. Hoje em dia, o pessoal gosta de descobrir, né, os autores e postar no Instagram. O dia que descobrirem ele, mas eu acho meio difícil, né? Porque ele toca em feridas muito profundas da sociedade moderna. Mas a galera ia amar postar as frases dele no Instagram, porque realmente ele tem frases muito marcantes. E ele, além dos seus livros e tudo mais, tinha esse apelido, né? Inclusive, é interessante pensar, cara, que ele era reconhecido por outros escritores, né? Da época, assim, como um bom escritor. Eu não sei aqui se todos conhecem, mas seria legal até visitar. Tem um escritor argentino muito famoso, principalmente na Argentina, claro, é o Borges, né? Que tem um legado aí na literatura, né? Ele é um cara polêmico, mas é uma história dele. E ele admirava o Chesterton, né? Dizendo que ele era um cara muito original e ele tinha uma genialidade no nível de Franz Kafka, Edgar Allan Poe, né? Que eram escritores aí de alta mão. E esse foi o elogio que o Borges fez ao Chesterton, né? Então, assim, é um cara muito marcante na história da literatura inglesa e, principalmente, cara, dentro do aspecto de literatura e filosofia, né? Que o Chesterton, ele também falava de filosofia e de teologia, né? Basicamente, O, desculpa te interromper. Se eu não me engano, assim, né? Outros autores que também são muito conhecidos e dessa nossa geração, bastante populares, são Tolkien e o C.S. Lewis. Eles também são contemporâneos do Chesterton, apesar de terem vindo um pouco depois, serem um pouco mais jovens que Chesterton, eles são também contemporâneos, né? Assim, eles chegaram a talvez viver assim, na mesma época em ambientes similares, talvez, né? É, Você acredita que eles, de alguma forma, beberam um pouco das águas do Chesterton aí em suas produções? Você acredita que teve influência? sim, cara, assim, pelo pouquinho que eu li, né, não foi muito, mas o C.S. Lewis tem esse relato de que ele, além de gostar, né, de ler o Chesterton, tem uma admiração pelos trabalhos, tinha, né, ou a gente fala tenha, porque parece tão presente ainda na nossa jornada, né, o C.S. Lewis, por exemplo, o próprio é, Tolkien, e eles têm essa gratidão aos escritos do Chesterton nesse sentido de que os influenciou, né, bastante, e não só isso, mas como alguém que tinha uma responsabilidade com a cultura, né? O Chesterton ele tinha uma crítica muito grande a algumas questões da modernidade e o Lewis falava sobre isso também, mas o Lewis falava muito sobre o humor do Chesterton, né? Sobre como ele aprendeu com o Chesterton, mas também como esse humor dele era um humor do melhor tipo, que era o tipo que ele mais apreciava. Ele dizia que era um humor de um tom incomum, né? Que não era baseado em frivolidade, jocosidade, mas que era o mais perspicaz, né? Então, C.S. Lewis ele foi influenciado pelo Chesterton. O Tolkien eu não posso dizer que foi, que eu não li, né, sobre isso, mas ele era contemporâneo. E uma curiosidade, Fabrício, não vou nem falar do Tolkien, mas vou falar de um outro escritor. Esse é do nosso tempo agora, é o Neil Gaiman, que ele é famoso por escrever alguns livros de fantasia, né, de ficção fantástica e tal, realismo fantástico, o autor de Deuses Americanos, de Deuses Nórdicos e tal.
escreveu o Sandman, que escreve roteiro de quadrinho também. Neil Gaiman é muito famoso. Então tem até a série, né? Deus Americanos é baseado no livro dele. Ele diz que os 3 escritores que formaram o escritor que ele é hoje foram o C.S. Lewis, o Tolkien e o Chesterton, nessa ordem. Legal, né? Ele falou que quando ele era criança, entre 7 e 9 anos, ele leu Crônicas de Nárnia e ficou embasbacado com aquela história, né? Ele diz que leu uma história atrás da outra, né? E aquilo foi a porta de abertura para ele continuar lendo literatura fantástica. E ele falava que só continuou lendo literatura fantástica de outros autores porque ele sabia que nunca mais ia conseguir ler Crônicas de Nárnia novamente. Então, para ele foi sensacional ler nessa idade. Aí ele depois passa pelo Tolkien, né? Ele diz que descobre o Senhor dos Anéis, leu e releu várias vezes. E aí ele disse que já adolescente ele encontra um exemplar numa biblioteca do Chesterton sobre o Padre Brown, né? Que é um detetive, tipo um Sherlock Holmes, é um personagem que o Chesterton criou, escreveu muitas histórias sobre esse Padre Brown, que era um Poirot, né? Despertou o Poirot do jeito dele lá, que resolvia crimes. E o legal é que quando esse Padre Brown resolvia crimes, ele às vezes acompanhava o meliante, o ladrão, o assassino, o criminoso ou a criminosa, para tentar oferecer um caminho de redenção, de arrependimento para esses personagens. Muito legal, né? Então ele diz que quando ele leu o Padre Brown, né, falando do Neil Gaiman, né, que é o nosso famoso escritor moderno aí de história fantástica e de fantasia, enfim, é muito famoso, né? E ele falando que quando ele descobriu o Chesterton, aí ele viu que ele realmente queria ser um escritor. Ele falou que o que ele percebeu no Chesterton é que ele era o tipo do cara que selecionava cada palavra com precisão, como um pintor que escolhe tintas, né, numa paleta, que ele exultava com as palavras, que ele imagina que após escrever um parágrafo, ele imaginava que as pessoas leriam e ele ficava gargalhando sozinho de pensar na reação das pessoas lendo as palavras dele. É o tipo de escritor que se preocupa muito com a reação das pessoas. Então, assim, foi bem legal ler isso, pesquisando aí, né, que o Neil Gaiman é muito referência, né, no universo de hoje. Então, ele diz que esses foram os 3 escritores que ele leu e releu. Ele leu entre 6 e 13 anos de idade e que ele não parou de ler. Então, uma coisa muito legal é que os escritores, por maiores que sejam, têm suas fontes de inspiração, né? Têm as suas referências. E o Chesterton, para terminar essa fala, ele tinha uma grande referência, que não é muito famosa, para mim se tornou conhecida graças ao Gustavo, né? O Gustavo está aqui com a gente, que é o George MacDonald. O Chesterton fala que o escritor que mais o influenciou foi esse escritor inglês aí, que a gente pode, em outro momento, falar sobre ele, que foi quem abriu os olhos dele para a realidade espiritual se manifestando dentro das coisas comuns do mundo material, né? Aí é outro ponto, é quem influenciou o Chesterton. Certo. Você falou sobre o Neil Gaiman, que começou a ler a partir dos 6 anos de idade, foi isso? As obras desses autores. É uma idade bem precoce para você ler autores como esses, assim. Você diria que a leitura desses autores, né? A gente está falando de Chesterton, é uma leitura mais simples, uma compreensão mais simples, ou é algo mais complexo que demanda, de repente, uma cronologia de leitura que facilitaria a compreensão dos seus escritos? Boa pergunta, Brice. Eu não sei dizer, mas eu deduziria que tem sim, cara, uma construção aí de repertório, sabe? É muito diferente a gente pensar numa criança ou no adolescente de algumas décadas ou até um século atrás, né? O C.S. Lewis, por exemplo, ele com 7 anos ele já tinha criado toda uma história de de um conto sobre um povo com cultura, com seus próprios deuses. Ele criou a maquete, ele e o irmão dele. Então, assim, uma criança de 7 anos fazer isso hoje, né, apesar da genialidade do C.S. Lewis, não é mais tão comum, por causa dos diferentes hábitos, dos diferentes meios de comunicação. Mas o Gaiman, talvez o Neil Gaiman nos dá um exemplo. Ele começou com Crônicas de Nárnia. E ele não percebeu, ele fala no relato dele, que ele não percebeu a alegoria com a fé. Ele não percebeu que Aslan era Jesus, por exemplo. Né? Ele diz que uma época da vida dele, ele estava pensando nas histórias, revisitando, e aí caiu uma ficha. Ele, cara, ele está falando de religião. E aí ele disse que ficou um pouco decepcionado com Crônicas de Nárnia,
que por acaso ele descobriu que era uma alegoria religiosa, e aí ele disse que ficou menos fascinado. E aí ele disse que em 1998, 99, ele voltou a ler isso com a filha dele e redescobriu Crônicas de Nárnia. E passou a gostar mais de umas coisas que ele não gostava e desgostar outras coisas que ele não gostava, entendeu? E aí, eu colocando o exemplo do Gaiman, né, ele foi ler para a filha dele, a filha criancinha dele. Então, ele não foi ler Tolkien, que aí já é um outro patamar. O Senhor dos Anéis já é mais complexo a escrita, inclusive ele fala, né, desse jeito do, do Tolkien escrever, que ele não quer imitar, ele nunca quis imitar, ele nunca quis ser o Tolkien, ele disse que seria incapaz, porque tudo para ele no Tolkien soa muito como verdadeiro e exclusivo. Já no C.S. Lewis, ele disse que fez esforço em todos os livros que ele escreveu para escrever parecendo com o C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia. E o Chesterton foi já na adolescência, né? Porque foi uma gradação de compreensão. O Chesterton ele já trabalha com outras categorias de entendimento. Você vê o C.S. Lewis com a fantasia, o conto de fadas, né, para uma criança de 6 anos, 7 anos, Crônicas de Nárnia é altamente alcançável, né? Para um garoto pré-adolescente, adolescente, ainda hoje, né, ler Senhor dos Anéis é possível. Não tem tantas camadas de interpretação assim, né? Já o Chesterton, ele é um provocador. Então, você já mexe com um senso de realidade, né, e de consciência social e cultural da pessoa. Então, o Chesterton já mexe com opinião, coisa que o C.S. Lewis e o Tolkien não fazem. Né? Então, eu acho que existe, cara. Eu, como professor, indicaria também uns meus alunos, começa pelo C.S. Lewis, vai para o Chesterton só na adolescência, cara. Não porque você não é capaz, para você aproveitar mais. Né? E talvez hoje, se eu fosse ler também, ia aproveitar muito mais. Não sei se eu te respondi. Responder sim, foi muito legal. Inclusive, você ter feito essa comparação entre os três autores, e ficou, faz muito mais sentido realmente ele ter começado, né, com Crônicas de Nárnia, que desperta, né, essa imaginação e tal, essa coisa toda, de uma maneira um pouco mais tranquila, que você não necessariamente precisa compreender as alegorias para se divertir, né? No caso, eu diria também com Tolkien também, você não precisa entender as alegorias, e vou dizer, inclusive, que, na minha opinião, Tolkien é muito mais difícil de se compreender as alegorias do que Crônica de Nárnia, por exemplo, né? Que C.S. Lewis. Você acredita que talvez, eu não conheço tão bem o Chesterton quanto você, mas ele já escreveu alguma coisa nessa linha também de fantasia, inclusive envolvendo elfos, essas coisas assim, que a gente vê presente, né, nos livros de C.S. Lewis e Tolkien. Você acredita que, compreenda, não para uma criança, uma pessoa de idade um pouco mais madura, ler Chesterton pode ajudar na compreensão dessas alegorias? Pô, legal, Brício. Assim, eu vou de novo, né, voltar ao texto do Gaiman, lá, do Neil Gaiman, que ele fala exatamente isso aí que você falou. Ele não leu, por exemplo, os primeiros livros dele, né? Ele não leu os primeiros livros do Chesterton, que são os mais críticos. Ele leu o Padre Brown, né? Mas depois ele leu também o Napoleão de Notting Hill e o Homem que Foi Quinta-feira, que são livros bem cheios de metáforas, alegorias, são histórias que trazem explicações sobre a realidade, né? Sobre a verdade. E o Chesterton, ele tinha essa leitura que ele aprendeu, essa escrita, na verdade, que ele aprendeu com o George MacDonald, de trazer a fantasia, de trazer o fantástico como indicativos para uma verdade muito poderosa. É como se a gente não pudesse olhar diretamente para o sol, você entendeu? Porque você acaba cego. E aí você olha para o sol de uma maneira adequada, entre as nuvens, com óculos de proteção, ou que ele, principalmente o que ele ilumina ao seu redor, para compreender a grandeza desse astro. E uma coisa bem bonita que eu achei no texto do Gaiman, e aí talvez faça a gente refletir aqui, é que ele diz que a essência dos três autores é que, primeiro, conduziram ele a ser um escritor de ficção fantástica, que ele escreve coisas sensacionais, assim, né, que arrebatam multidões, mas o mais interessante, que ele procura fazer a mesma coisa que eles. Ele diz assim, que ele procura apresentar às pessoas coisas verdadeiras, mas de uma direção que elas não esperam que venham, entendeu? Que elas talvez estão fazendo a ida em busca de uma distração, e nesse caminho da distração ele encontra elas com uma coisa verdadeira, cara, muito legal. E aí elas não percebem a verdade chegando, e nem que, de alguma forma, a majestade e a magia da crença e dos sonhos
pode ser tão importante para a nossa vida. E quem conhece um pouquinho do Gaiman sabe que ele faz isso, né? Mesmo do jeito meio sombrio dele, mas a gente que curte o Chesterton ou o C.S. Lewis, eu gosto mais do C.S. Lewis, que eu conheço melhor, né? E o Tolkien, cara, não tem como não ficar fascinado pelo Senhor dos Anéis, né? Ou a Crônica de Nárnia, lendo ou assistindo até um filme que foi adaptado, você encontra muitas verdades. Por exemplo, eu fiquei muito emocionado com a grandeza como é apresentada, falando do Tolkien, mas vale para o Chesterton. A amizade dentro do filme Senhor dos Anéis, né? A lealdade, a amizade e a coragem. Não aquela coragem tola de desafiar os dragões em vão, sabe? Mas a coragem de se entregar pelo outro, né? E eu lendo o Chesterton, já percebi outra coisa, que ele fala muito, aí já entrando no pouco da argumentação dele, que o racionalismo do nosso tempo, ele mata a criatividade, a imaginação, né, o excesso de racionalismo, e torna as pessoas melancólicas. E ele diz que a melancolia não é uma solução para o universo. Ela olha para o universo desabando e não faz nada. Ele diz que a única solução para a vida é a alegria, né? E que essa visão mística, no sentido positivo da palavra, né, de ver que tem uma verdade espiritual nas coisas simples como um passarinho e uma flor, ela faz com que você celebre todos os momentos de alegria. E você consegue equilibrar a lucidez e a alegria, e quando o universo estiver colapsando, você não vai observar melancolicamente, você vai estar empenhado em fazer alguma coisa, mesmo que você caia junto com o universo, entendeu? Então é muito diferente, ele diz que a alegria é responsável, e a melancolia é irresponsável, entendeu? E tudo isso ele consegue explicar usando essa riqueza de metáforas, de alegorias, né? E de frases que ele costuma dizer, fazer provérbios. Então, assim, são verdades difíceis de se passar. Mas a metáfora, a parábola, a alegoria que a gente aprendeu com Cristo e esses autores fazem tão bem, elas tornam as pessoas mais conscientes, sem mesmo que elas percebam. Legal, cara. Você comentou aí sobre Gaiman ter se decepcionado ao saber do teor religioso, né, da obra e de Deus, mas você também comentou uma característica que era tão presente na vida de um outro autor, que é essa coisa de usar, né, alegorias, de usar uma metáfora, ou usar uma fantasia, alguma coisa que com dados da realidade, para de repente pegar o cara lá na curva, né? Quando chega lá no final, o cara vai, eita, sou eu, ou eita, isso tem a ver com a realidade e tal. E a gente vê isso muito nos ditos de Jesus, né? Lá nos evangelhos a gente vê muito isso presente. E então, assim, de certa forma, Gaiman ficou decepcionado com algo que, na verdade, ele acabou né, enfim, ficando deslumbrado por essa forma de escrever e de ser. Por falar nisso, você citou aí talvez o personagem mais emblemático das histórias de Chesterton, que é o Padre Brown, né? E você comentou sobre esse ofício sacerdotal que ele sempre imprimia nas histórias, né, do Padre Brown. Nesse sentido, de onde vem Chesterton? Qual a história dele com essa religiosidade, com essa questão aí? Ah, muito bom, cara. Enfim, eu fiquei muito feliz de descobrir assim um pouco dessa jornada do Chesterton, que ele era um cara, óbvio que tem na Wikipedia, né, mas é melhor conversar, né? Que ele era filho de pais anglicanos, né? E ele era um anglicano de nascença e de batismo. A igreja anglicana na Inglaterra era uma mescla de religião e Estado. Então, olha que intrigante, né? A maneira dele colocar o espírito inquieto dele a favor e a serviço do reino de Deus foi se converter ao catolicismo, né? A minha leitura é essa, porque a igreja anglicana, né, tinha um paralelo muito maior com o protestantismo europeu do que com o catolicismo, né? Ela era dissidente do catolicismo, e ele, como um anglicano batizado, ele discordava de algumas coisas, ele achava uma igreja morta, apagada, né? Sem magia, sem nada misterioso, sem força. E o caminho que ele escolheu para avivar a fé dele, inclusive, ele foi um cara que buscou muitas jornadas espirituais, cara. Começando pelo começo,
ele, durante a adolescência, ele teve algumas experiências meio ocultas. Ele diz que ele relata que ele teve contato com um tabuleiro de Ouija, né? Aquele que você coloca lá um pedacinho de madeira e na tábua tem números e letras, você invoca os espíritos lá para guiar aquele negócio. E ele ficou traumatizado, porque ele disse que foi a pior maneira que ele poderia ter feito algum encontro com alguma realidade espiritual. Ele disse que isso aconteceu na época confusa da vida dele, e ele disse que ele travou um conhecimento com o diabo por própria culpa dele, e que nunca mais ele faria isso, nem tocaria no tabuleiro daquele, nem com um pedaço de pau. Ou seja, foi bem traumática a experiência com o nebuloso, como diria o C.S. Lewis, foi maligno mesmo. E aí ele vai crescendo e ele se torna agnóstico, né? E ele foi agnóstico durante muitos anos, até que ele se converte aos 48 anos ao catolicismo. E ele diz que chegou nessa conversão por vias racionais, assim, analisando mesmo. Ele passou por vários caminhos místicos, espiritualistas, etc. e tal. Lia muito, né? Estudioso. O cara era gênio. Então, ele não tinha limite para o conhecimento, curiosidade imensa. Então, ele estudava os autores da época dele. Ele, inclusive, era um crítico de várias linhas políticas. Assim, era uma época que algumas ideologias políticas que hoje para a gente já estão todas destrinchadas, estavam em ascensão, né? Então, os pensamentos do socialismo e do liberalismo, que tanto aflorou na Inglaterra, eram embriões, assim, em teste, né? E essas coisas também ocuparam a mente dele, mas não foram suficientes. Ele relata que só na fé, no caso, no caminhar com Deus, né, que ele encontrou solução para as angústias dele, respostas para as perguntas dele. E ele disse que não era um anglicano porque ele via que não era uma igreja, ele via que era um pedaço do Estado. E na vida católica ele pôde servir a Deus, servir ao próximo e viver uma experiência mística, né, como ele descrevia, com o sobrenatural, de um sobrenatural se manifestando no natural. É bem diferente de como a gente vê o sobrenatural no Brasil, pelo viés que a gente herdou, né, bem sincrético e animista e tal. É bem diferente a visão de um europeu, do inglês, na verdade, porque vê no mundo comum a grandiosidade das coisas sobrenaturais e tal, né. Então é basicamente isso, cara. Ele se converte ao catolicismo e se torna um escritor, um ensaísta, um apologeta, né, defendendo a fé católica. Inclusive, cara, na época que ele morreu, muitos católicos queriam que ele fosse beatificado, né? Queriam que ele fosse um santo. Inclusive foi aberta uma investigação por um bispo para solicitar a beatificação do Chesterton. Muito louco isso, né? Que incrível. Então ele era um cara assim que impactou muitas pessoas com as coisas que ele escrevia, que ele falava. Ele sempre estava em embates públicos, ora defendendo a fé, ora defendendo a justiça. Por exemplo, ele era muito contrário à ideia das grandes corporações, dos grandes produtores que defendiam o monopólio da produção. Então, ele era um crítico do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, ele criticava o controle das propriedades e da vida das pessoas pelo Estado. Ele chamava de Estado servil, né, que as pessoas não tinham liberdade de empreender suas próprias vidas numa economia familiar. E ele criou não, na verdade, ele adotou uma teoria de um amigo dele, eu não consigo pronunciar o nome, cara, muito bem, Hillock, eu acho que é o nome do escritor, que criou uma tese chamada distributivismo, que era um contraponto ao capitalismo e ao socialismo, onde em vez de você ter grandes donos da propriedade subjugando pessoas pequenas, eu já misturei a religião com a visão dele, mas vocês vão entender. Ele falava isso porque uma modelo econômico que fosse fiel à fé que ele professava, ao catolicismo, vamos dizer assim, deveria levar em conta a liberdade das famílias. Então, para ele, todas as famílias tinham que ter sua propriedade. Elas não poderiam ser esmagadas pelas grandes propriedades que produziam as coisas em grande volume, quantidade, sem qualidade, pensando apenas em empurrar de uma forma deliberada, mas as famílias tinham que ter essa liberdade de produzirem de acordo com sua capacidade, de acordo com sua propriedade. Todos deveriam ter terra para plantar, para produzir, e todos deveriam ter acesso a todos os bens possíveis, né? Não apenas algumas pessoas. E em contraponto ao socialismo, ele colocava que o Estado não deve interferir na liberdade das pessoas e nem ser o dono das propriedades, nem ser o dono dos bens, nem dos meios de produção e nem das propriedades. As coisas devem ser das famílias. Pô, é mó bonito isso, né? Mó legal. E assim, ele encontrou vários opositores, mas tudo isso que ele
acabou desenvolvendo bastante, inclusive no Brasil, cara, tem muita gente que gosta dele e dessas ideias, né? Sociedade Chesterton do Brasil e outros aí que gostam do Chesterton acompanham essas ideias. Ele encontrou alguns debates, tem alguns pontos, né, nessas ideias dele que são frágeis, mas é fruto da fé que ele praticava. Ele disse que tinha uma fé no concreto. E ele acreditava que tanto o capitalismo, o livre mercado, quanto o comunismo, né, com a libertação final, a inexistência de um Estado, eram utopias, né, e que ele queria uma solução concreta. Ele achava que a fé que ele professava e que Deus tinha planejado assim, né, que as pessoas tivessem a sua terra, o seu chão e iam produzir, né, lavrar a sua terra, cuidar da sua terra, né. Imagina, o cara está no debate, Uhum. um cara de 1,93 m, se eu não me engano, 130 quilos, e com um liberal do lado e um outro ali marxista do lado, e tascando de fogo, e ao mesmo tempo ele fala de Deus, e fala de Bíblia, fala de um projeto. Enfim, eu acho que isso tudo misturado, né? Eu falei de forma misturada, define um pouco de como ele via a fé, talvez. Ele, assim, para a época dele, ele apresentou uma terceira via, né, assim, diferente do que a gente vê hoje, né, o pessoal fala-se muito numa terceira via e tal, mas era muito diferente do que a gente vê hoje aí sendo buscado e apresentado, porque uma terceira via que buscam é uma pessoa, e no caso dele não, era realmente uma teoria, uma ideologia e tal, um sistema, né, realmente que apresentasse, que fosse ali uma terceira via ao que vinha sendo apresentado. Você vê essas questões políticas, sociais, que estavam tão presentes na vida dele, em alguns escritos, talvez até de maneira mais contundente, mas presentes em outros escritos que não são assim tão voltados para essa área social, sociologia ou antropologia, enfim. É, você consegue perceber esses elementos ou ele busca fazer uma separação aí entre a antropologia, sabe, sociologia, política e alguns dos livros dele, como Ortodoxia, que é o caso do livro que a gente vai se embrenhar, né, por esse meio aí. Cara, eu vou ser sincero, eu não sou um profundo conhecedor, talvez nem médio para conhecedor do Chesterton, mas pelo pouquinho que eu conheço e o que eu pude ver e pesquisar esses dias, ele não tinha essa prática de separar, porque para ele estava tudo muito integrado, né? E, por exemplo, em Ortodoxia é uma resposta, inclusive esse livro ele escreveu como resposta a uma provocação que ele recebeu. Eu não lembro o nome da pessoa que falou: tá bom, Chester, mas como você pensa? O que você acredita? Isso é que é legal. Ele não acredita em viés social, ele não acredita de um jeito, no viés antropológico de um jeito, espiritual de um jeito. As coisas para ele estão todas integradas, entendeu? Então a ideia de pensar o distributivismo como resposta à questão econômica é porque é a única maneira que um cristão poderia pensar, segundo a cabeça dele, né? Tanto é que na época havia alguns cristãos que tinham aderido, na época não, né? Desculpa, um pouco depois, alguns libertarianos aderiram à mentalidade da escola austríaca de economia, né, que prega uma intervenção quase mínima do Estado e tal. O mercado tem que ser o regulador das relações econômicas e sociais. E essa galera era cristã, da mesma forma que alguns cristãos abraçaram a visão socialista, de viés marxista, também para, enfim, dirigirem pensamento econômico. Porém, o Chesterton, cara, ele tentou fazer emergir um modelo econômico, um modelo de sociedade, a partir do que ele cria, entendeu? Não foi adaptar um modelo externo, pensado por um filósofo, por um economista, para poder adaptar a fé. Não, ele primeiro pensou como um cristão deveria organizar a sociedade. Aí isso mostra que ele não dividia, entendeu? Por exemplo, ele questionava muito as questões da modernidade. Ele tinha uma frase muito famosa, né? Que os progressistas, que a batalha daquela época era entre progressistas e conservadores, como se fosse só daquela época, né? E aí ele dizia assim que o mundo está dividido entre esses dois e o negócio dos progressistas é continuar cometendo erros e o negócio dos conservadores é evitar que os erros sejam corrigidos. Ou seja, ele não estava do lado de ninguém, né? Mas isso é bom, porque mostra o que você acabou de perguntar, que ele tentava ver uma resposta cristã, nas limitações de tempo, espaço, de conhecimento que ele tinha,
eu acho que ele não fazia essa divisão, sabe, Fabrício? Assim, pelo pouco que eu pude ver, cara. Tanto que os embates dele, os diálogos, ele era muito conhecido por ter sempre esses debates públicos. Ele, com o irmão dele, na adolescência e na juventude, ele fazia debate, pegava um tema, hoje é debate, aí começava a debater. Era um debatedor profissional, né, um polemicista. E ele sempre trazia todos os universos, né? Inclusive o fato dele não ser mais tão conhecido na academia ou no meio da cultura intelectual e tal, é porque ele não conseguia separar as coisas, entendeu? Então, para muitos, ele era, era um teólogo ou um católico que falava de temas da cultura, sendo que, na verdade, muitos autores, como eu já falei aqui, inclusive autores brasileiros e tal, famosos, falam do C.S. Lewis, ele era, assim, um intelectual, um filósofo, inclusive, né? Um pensador. Só que pelo fato dele não desvencilhar os pensamentos dele da fé, aí diminui, né? Entendeu? Então, assim, pelo que eu conheço, e talvez a gente vai ver muito isso na ortodoxia, as respostas dele não são só sobre um mundo vindouro, ou sobre uma abstração espiritual do que é o reino dos céus, mas como que esse mundo deve ser vivido na categoria de um mundo inteiro, né? Um mundo que é permeado pela sobrenaturalidade nas pequenas coisas. Então, assim, o mundo é espiritual. Essa é a questão. Não é que a gente vive espiritualmente no mundo material. Tudo é espiritual. E isso ele diz que aprendeu com George MacDonald, né? Que ele, inclusive, cita um conto chamado A Princesa e o Goblin, que o George MacDonald ele fala que ele foi o responsável pela conversão dele ao cristianismo. E que o George MacDonald via todas as coisas assim. Ele herdou, né, George MacDonald, esse olhar místico sobre a realidade dos celtas, né, dos místicos celtas, só que como ele era um cristão, ele fez uma releitura das coisas a partir da grandeza de Deus, e nessas histórias de fábulas e de fadas e de seres míticos, né, ele foi compreendendo verdades que na racionalidade ele não entendeu. E a mesma maneira como ele compreendeu e se converteu, ele passou a vida tentando explicar, né? Tentando convencer as pessoas, sem desvincular o material do sobrenatural ou o físico do espiritual, né? Não sei se ficou claro, mas é a minha visão e o que eu vi também de outras pessoas que falam sobre ele. E talvez a gente vai perceber isso melhor no livro, né? Certo, perfeito. É, eu queria deixar aí, né, falar um pouquinho com o pessoal que está aí nos assistindo, aqui mais pertinho, para ficar, relembrar, né, que para ficarem à vontade, tá, para fazerem perguntas e interferirem aí com algum comentário, tá bom? Fiquem super à vontade aí. Eu já estou vendo algumas participações pelo chat. Obrigado, muito legal. A gente fica acompanhando aqui, fica bem entusiasmado. Mas fique à vontade para interferirem também. Querido Adriano, nosso vice aí, levantou a mão, fica à vontade, meu irmão, por favor. Eu só queria fazer um comentário que eu estou impressionado com a aula que a gente está recebendo hoje aqui e estou muito feliz da gente poder conversar desse jeito. Na verdade, eu estou ouvindo bem a conversa de vocês. Estou impressionado com a qualidade das perguntas que o Fabrício está fazendo e, e também com as respostas. Estou bastante empolgado, inclusive, com a continuidade disso que a gente está fazendo aqui. Feliz mesmo. Legal, cara. Que legal. Também estou muito feliz mesmo. Acho que está sendo maravilhoso aí ouvir tudo isso que a gente está aprendendo aí sobre esse autor, sobre os escritos dele. Realmente não poderia ter começado com uma pessoa melhor. Isso é um presente para a gente, viu, Hugo Leonardo? Por favor, Lorena. Só para contribuir com essa percepção, assim, todo esse conteúdo que vocês trouxeram, tanto nas perguntas, nas respostas, traz esse teor mesmo de provocação e empolgação com o que a gente vai caminhar, que essa caminhada que a gente vai traçar, e perceber o quanto que o Chesterton parece nos convidar para isso, assim, né? A postura dele, a trajetória dele denuncia esse apelido, né? Como ele era conhecido, escultor de frases. Você pensa,
uma pessoa nesse ofício é de uma nobreza, é de um detalhe, é de um contorno, e aí você pensa que você vai ter acesso a esse tipo de profissional te entregando um conteúdo que não é um conteúdo feito para ser consumido aleatoriamente. Esse conteúdo ele abriga e ele acolhe toda uma existência, né? Então, ao que tudo indica, o que Chesterton escreve é o que ele vive, é o que ele propõe, né? E isso é muito revolucionário mesmo. E eu acho que isso que faz a obra dele ser tão atual, tão convidativa e às vezes tão evitada também, porque uma obra que tem esse viés, essa proposta, é uma obra que minimamente vai causar incômodos. E a maneira que ele brinca também com as palavras, ele pega palavras, adjetivos, características que para o nosso modelo societário seria algo negativo e ruim, e ele expõe uma outra faceta, uma outra compreensão, assim, e não deixa de ser um convite para a gente se libertar também do que está posto e exercermos uma criticidade. Então, isso é muito forte, muito potente. E quando o Fabrício estabelece um diálogo dessa postura, com esse encontro que a gente tem também na trajetória de Jesus, é por aí, né? E você tornar um conhecimento, ser escultor a tal ponto de você tornar um conhecimento acessível, e a questão do acesso é algo muito cristão, né? É você não embarrear formas de acesso da pessoa se relacionar com o divino, com o que é sagrado, de exercer a tua fé. Isso é muito cristão. Então, você proporcionar o acesso, você de fato utilizar um discurso acessível e a partir da existência desse coletivo que te lê. Então, para isso, eu me utilizo de metáforas, eu me utilizo, né, de exemplos, de contos, de poemas, e uma pessoa que se propõe a esculpir uma obra a partir desse viés, obviamente, ela vai ser contemporânea, sempre, né? Então, a contemporaneidade, por tudo que vocês estão falando e todos esses diálogos, e realmente a gente está eufórico aqui nas feições, no chat, porque a cada momento a gente pensa, então é por isso, então foi isso, então alguém inspirou alguém, e aí por isso a gente tem essa obra, e aí os contemporâneos e as contemporâneas também, né, desafiar também essa leitura desse lugar de mulheres também que leram, que compuseram grandes obras, estabeleceram diálogos. Então, o que traz esse fator de contemporaneidade a esses escultores e essas escultoras é isso, é acesso, tornar esse conteúdo que passa a não ser mais meu, porque eu estou publicizando, tornar esse conteúdo possível para o outro e para outra. E aí a gente também pode, sim, né? Por que não dialogar e desafiar a maneira como a gente está provocando a nossa prática, exercendo a nossa prática coletiva de fé. Se é uma prática de acesso, se é uma prática que torna possível para qualquer um, qualquer uma se adentrar. E parece que é viagem, e parece que é dar muitas voltas, mas é porque quando a gente escuta o Hugo com essa explanação, o Fabrício com as provocações, e o nosso espanto de perceber o quanto que as coisas se conectam, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre propósitos que, quando tem na sua base uma estrutura de garantir o acesso, de garantir a aproximação, uma prática que não é desconexa do que se lê, que não é desconectada do que se provoca enquanto exercício de fé. O próprio encontro do Chesterton, um pensador, um contemporâneo, alguém para além da tua época, o encontro maduro que ele teve, né? Assim, não, eu chego a essa postura de fé, a esse exercício de fé, porque eu entendi esse exercício, eu entendi
ele é fundamental, ele não é aleatório, ele não é vazio de sentido. Então, você poder caminhar com esse sujeito, né, é também trazer um reforço para a nossa postura, como a gente se coloca hoje na nossa sociedade, né? E que possa nos provocar a sermos nós, os e as contemporâneas do nosso tempo, nesse sentido, de estabelecermos todo o nosso conteúdo e nossa discussão aqui acessível, a tal ponto que a gente possa se conectar com a temporaneidade dentre séculos e séculos e séculos, né? Então, muito provocativa essa exposição de vocês. Legal. Eu vou pegar um gancho nesse comentário da Lorena sobre acesso e vou te fazer mais uma pergunta, Hugo, sobre essa relação dele do Tiago com a Igreja Católica. Você comentou que tentaram beatificá-lo e tal. Obviamente não tiveram sucesso. Então eu queria saber como ele se relacionava, porque os escritos dele a gente vê, né, assim, a Igreja Católica vem de um processo de, de limitar, de certa forma, o acesso a algumas coisas, algumas, né, assim, já tinham ficado um pouco para trás nessa época, mas ainda está muito presente, né, essas restrições da Igreja Católica ao acesso, né, enfim, à espiritualidade direta, né, mas como é que ele se relacionava, os escritos dele, tendo em vista, inclusive, ao histórico de condenação, né, da Igreja Católica, a determinados tipos de escritas e tal, como é que ele se relacionava com a cúpula da Igreja Católica? Brício, aí é uma pergunta para um especialista mesmo, né? Mas, cara, Um vamos. caso com o Papa, né, enfim, assim, Eu acho que, assim, o Chesterton, como. Eu acho que um perfil parecido com o do Chesterton, mais assim, na linha do protestantismo, é o Leon Tolstói, né, da Rússia, ou o Jacques Ellul, na França, né, que estavam dentro, mas estavam fora. Né? Eu acho que a gente pode dizer que o Chesterton tinha esse perfil, que estavam dentro da igreja para trazer a realidade de fora, né, e manifestar a igreja para fora, apesar das suas críticas. Assim, eu já vi poucas coisas, algumas coisas que realmente ele tinha suas críticas. Talvez ele considerava a vinculação à tradição católica a menos pior das opções, para ele estar em comunhão. Né? Ele preferia não ser um anglicano, por considerar uma igreja vendida, e, na verdade, ser só um braço do Estado. Mas, mesmo dentro da Igreja Católica, ele tinha suas críticas. Porém, tem um livro que é um livro também emblemático dele, que é O Homem Eterno. E aí eu estava revisando esses textos para ler, e nesse livro ele fala que, até resgatei o trecho aqui, que depois de realmente fazer parte da cristandade, a segunda melhor coisa é situar-se realmente fora dela. De fato, a preocupação dele não era ser um católico, entendeu? De ser um defensor do Papa, ou do dogma da igreja. Tanto que o livro Ortodoxia não é sobre o dogma da igreja, entendeu? O livro Ortodoxia, na verdade, até provoca incômodo nos dogmas em relação aos dogmas da igreja, porque a ortodoxia vai além, né, dos dogmas, porque alguns até caem em desuso, algumas doutrinas. E aí é como se ele quisesse dizer assim, que para compreender verdadeiramente a igreja, você precisa de sair e não ficar ali no muro criticando ou na bolha, né? Então, acho que ele assumia essa postura. Agora, uma coisa muito legal, e eu vou tentar vincular o que você me perguntou e o que a Lorena falou, o tempo dele era muito peculiar. Nessa época, 1890 mais ou menos, o Papa Leão XIII, ele escreve uma encíclica, né, Rerum Novarum, que falava de questões ligadas aos problemas que os trabalhadores estavam enfrentando. Né? Por exemplo, o período logo após a Revolução Industrial, ele fez brotar um novo tipo de escravidão, né? Escravidão moderna. Você tinha crianças trabalhando em fábricas 16 horas por dia. E a Igreja Católica levantou um questionamento sobre isso. Né? Só que do outro lado, lá nos Países Baixos, na Holanda,
Estou tentando só contextualizar, tá? Não estou fugindo do Chesterton. Não. Lá nos Países Baixos, na Holanda, nós temos o cara que eu gosto muito, enfim, um ícone, é o Abraham Kuyper, né? Que ele levanta o neocalvinismo. Não é o neocalvinismo que a gente conhece hoje, de youtubers aí que ficam falando a lista dos convidados para o céu. Não é esse tipo de neocalvinismo herege, não. É um neocalvinismo que tentou tirar o calvinismo de dentro da igreja, e o Abraham Kuyper foi profundamente influenciado pelas ideias do movimento católico, do Papa Leão XIII. Então, assim, onde eu quero chegar aqui, as preocupações religiosas daquele tempo parece que estavam mais genuínas que a nossa agora, do século XXI. Né? Os caras, em 1990, preocupados com as condições dos trabalhadores fabris, o Kuyper lá no neocalvinismo inquirindo e perguntando aos líderes por que os camponeses não podiam aprender a ler, por que os camponeses não podiam fazer curso em faculdades, tanto é que ele funda, né, a Universidade Livre de Amsterdã, o Abraham Kuyper, e esses religiosos estavam preocupados com essa materialidade da vida das pessoas. Então, a Rerum Novarum, ela foi uma grande influência para o Chesterton, e ela falava do distributivismo, porque é um pensamento, inclusive, é uma teoria católica, né, que tenta abarcar os fundamentos da teologia católica junto com alguma resposta econômica e social para dar resposta a isso. Como é que fica, então? A gente está num mundo dividido entre capitalismo e socialismo, e a igreja escolhe um, aí ela vem com essa resposta, porque ela queria defender os trabalhadores, né, que tinham condições precárias. Então, assim, onde é que está a justiça nessas relações? A justiça social, econômica, industrial? Como é que a riqueza vai ser distribuída? Cadê a ética? Cadê a relação de moral entre o trabalho dessas pessoas? Eu acho que o Chesterton estava ligado à igreja por isso, e por mais que eu acho que ele tivesse queixas, né, talvez ele era um cara ele é conhecido por isso, né, tão otimista, tão positivo e solucionador, que eu acho que ele dedicou poucas linhas, sabe, para fazer críticas às deficiências da igreja e aos problemas, né, católicos ali, e se preocupou em fortalecer esses pontos fortes e evidenciar e tentar, né, construir. Então, assim, é muita coisa, cara. Dá para falar muita coisa do Chester. Ele não pôde, se quem sabe, tivesse vivido até uns 80 anos, ou ele teria conseguido muito mais coisa, ou teria sido muito machucado pela Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele já tinha previsto uma Segunda Guerra, né? Ele presenciou a Primeira Guerra, ele perdeu o irmão dele na Primeira Guerra, ficou muito magoado. Ele tem uma frase que ele diz que os verdadeiros heróis da Inglaterra estão sepultados em tumbas distantes da pátria. E os poderosos da Inglaterra não têm, nunca terão tumbas. Incrível, né? A leitura, né? E ele ficou muito magoado com isso. Ele, infelizmente, faleceu aos 62 anos, que a gente considera hoje uma idade jovem, e o problema dele era ter um coração pequeno para um corpo muito grande, né? Ele passou mal, ele ficou muitos dias adoentado e faleceu, mas isso eu quero usar como uma metáfora que o coração físico era pequeno, mas o coração espiritual era gigante, né? Que as preocupações dele eram de tons realmente cristãos, não necessariamente da igreja. Então, eu divaguei da sua pergunta, porque eu não ia saber responder mesmo, né, com qualidade, mas eu tentei expor um pouco e pôr esse lado de que o contexto que ele vivia era de cristãos. Eu coloco ele, coloco o Papa Leão XIII, coloco lá do outro lado o Abraham Kuyper, preocupados com problemas muito sérios daquele tempo, que era a exploração das pessoas, a falta de terra, a falta de propriedade, o abuso, né, das pessoas humildes, dos trabalhadores, e como que a igreja se comporta diante disso. E aí fica a reflexão, né, a gente que vai ler Chesterton, né, vai pensar sobre as suas palavras, será que a nossa ortodoxia está mais preocupada em cuidar dos dogmas ou cuidar das vidas, né? Que era o que eu via, o que a gente pode ver no Chesterton, né? É muito importante pensar nisso. Cara, legal. Eu fiz uma pergunta, você disse que não respondeu bem. Na verdade, minha pergunta estava aqui, você respondeu, ó, Ah, levando o nível ao extremo, mano. que bom, cara. Mas eu quero fazer uma última pergunta, talvez puxe mais um pouquinho de assunto, a respeito da. O Rodrigo levantou a mão, então eu vou deixar ele falar primeiro, porque depois eu emendo a minha pergunta. Na verdade, para dizer que o papo está delicioso, mas o chefe já disse que a gente precisa ler o prefácio. Ele mandou algumas mensagens, vocês não olharam, a gente está chegando no limite de 1 hora.
É bom a gente ter esse gostinho de quero mais, Brício. Eu sei que você queria fazer mais uma pergunta, mas que tal lermos e depois encerrarmos com essa última pergunta? Não sei. É uma pergunta bem pequenininha. Fique à vontade. É só sobre a personalidade, porque eu acho muito interessante a gente conhecer a personalidade do autor para a gente compreender algumas coisas assim a respeito de ironias, de um tom cômico que ele coloca nas suas escritas, de repente, sabe, alguma coisa nesse sentido assim. Eu acho interessante a gente conhecer um pouco da personalidade dele. Você tem alguma coisa para falar sobre essa questão assim, da personalidade dele? Ele era mais sisudo, mais extrovertido, mais você tem alguma referência assim nesse sentido sobre ele? Ele era brincalhão, mas como é que era Tá, eu vou falar do isso? pouquinho que eu li, né? Que todos diziam que ele era muito genial, né? O Bernard Shaw, que era um amigo dele, é o famoso escritor inglês, dizia que ele era um gênio colossal, mas o interessante é que ele não era um gênio sisudo, né? Ele era realmente alegre, bem-humorado, positivo, né? E uma frase muito bacana também que eu li é que o Chesterton, ele ouviu de uma senhora, né? Ela falou o seguinte: por que você não foi, você não está no fronte de batalha lá na Primeira Guerra, né, e tal, ele era grande, né? Você está forte, ela. Minha senhora, se você der uma volta completa ao meu redor, você vai ver que eu já estou lá na fronte. E aí você vê que o cara era bem humorado, né? Então, assim, eu acho que muito legal isso aí que você falou. A gente lê o livro de outra forma, né? Quando você tem um pouquinho desse olhar, algo humanizado. Né? Então, era um cara grandão. A esposa dele diz, cara, aí eu vou encerrar com isso, que várias vezes ele saía para ir pegar um trem. No meio do caminho, ele esquecia para onde estava indo. Aí ele pegava o trem, ia parar noutra cidade, mandava um telegrama para a esposa, falava assim: onde é que era para eu estar mesmo agora? E aí, né, ela falava: você está em casa, cara. Então, assim, era isso que pessoa provavelmente vivia no mundo das ideias, das nuvens. Né? Uma vez eu lendo um comentário sobre o Tolstói, dizem que ele foi um cara que teve muito dinheiro no momento da vida, né? Ficou muito famoso, mas ele começou a ficar desse jeito, cara, nada mais interessava. Então, às vezes ele saía andando, ficava dias fora de casa. E acho que é uma coisa desses gênios aí, né? As ideias e as coisas lúdicas e o pensamento e, enfim, a construção de premissas para responder as pessoas tomam tanto a cabeça deles e o espírito, que essas coisas de pegar um trem para ir para não sei aonde, comprar pão, eles vão esquecendo. Então, assim, não, acho que não chega a ser um defeito, sabe? Eu acho que é um traço Você tem que ter prioridades. Então, quando a prioridade do cara é escrever 80 livros, aí às vezes você esquece de pegar o trem mesmo, né? Adriano, eu vou projetar aqui, gente, e eu convido vocês para a gente ler aí juntos os parágrafos aos pares. Talvez facilite a nossa leitura. Está aparecendo para vocês já o capítulo? Para mim tá. Sim. Maravilha. Hugo, é que talvez a gente vá ler o último prefácio, assim, o menor do Chesterton, que está exatamente em cima da introdução, acho que na página 8. E aí seriam 2 parágrafos. Se eu entendi corretamente a orientação no nosso chat. Isso a gente pode resumir nesse, porque tá bem Ótimo. longo. Tá, eu não li o chat, foi mal, gente. Eu digitei e saí do chat. É isso mesmo, foi mal. Lorena, então você quer ler para a gente? Aproveitando que você já abriu o microfone, fica à vontade. Tá certo. Então, esse prefácio é do próprio autor, já estamos então lendo o próprio Chesterton, tão falado aqui. Esse livro foi escrito para ser lido como complemento a Hereges e mostrar o lado positivo além do negativo. Muitos críticos se queixaram daquele livro, dizendo que ele simplesmente criticava as filosofias correntes, sem oferecer nenhuma filosofia alternativa. Este livro é uma tentativa de responder a esse desafio. Ele é, inevitavelmente, afirmativo e, por isso mesmo, inevitavelmente autobiográfico. O autor foi levado a recuar e enfrentar mais ou menos a mesma dificuldade que afligiu Newman ao escrever a sua apologia. Foi forçado a ser egoísta só para ser sincero. Embora todos os outros aspectos possam diferir,
O motivo nos dois casos é o mesmo. O autor tem o propósito de tentar explicar não se a fé cristã pode ser abraçada, mas como ele pessoalmente passou a abraçá-la. Este livro, portanto, está organizado com base no princípio positivo de um enigma e sua solução. Trata primeiro de todas as solitárias e sinceras especulações pessoais do autor e depois do dramático estilo em que elas são de súbito respondidas a contento pela teologia cristã. O autor vê isso como algo que leva a um credo convincente, mas se não chegar a tanto, trata-se, no mínimo, de uma repetida e surpreendente coincidência. Chesterton. Começamos oficialmente a leitura do livro. Muito bom. Ótimo. Muito legal. Começou bem aí. Oh, deu mais vontade agora de ler. Não, deu muita vontade. E o Chesterton, em 2 parágrafos, parece que ele ouviu absolutamente tudo que foi conversado aqui sobre ele, em silêncio. Falou, então tá, já que vocês me definiram assim, me colocaram assim, vou apresentar esse livro para vocês. Porque a gente vê exatamente essa tentativa declarada dele de transformar enigmas acessíveis, e se isso não rolar, tá tudo bem, pode ser uma coincidência, né? Então, assim, a gente falou muito sobre isso, assim, aqui. E o quanto que ele brinca, entre aspas, com o contrário, né? Tipo, é para mostrar o lado positivo, mas eu mostro positivo porque existe o negativo. Então, o negativo importa, né? É a partir de uma característica é, egoísta que muitas vezes a gente faz toda uma obra, né? Nessa tentativa de expor. E mais, é, ele não tem um propósito declarado de partir em defesa declarada de uma fé cristã e possível e que é ela que tem que ser tida como base, não. Ela vai falar sobre o meu percurso em como que eu abracei essa fé. E é muito do que instigou, né, quando vocês foram expondo assim, caramba, olha a caminhada desse cara até ele se colocar enquanto cristão, numa prática, né? Um cristianismo de prática, que na verdade o cristianismo só existe praticando, não tem outra forma. Então, muito bacana. Valeu, gente. Foi um prazer. Aprendi demais, cara. E eu, pô, se fosse falar tudo, eu falei uns 20% só das coisas que eu achei, mas foi sensacional. Obrigado pela paciência de vocês, de estarem ouvindo, e foi muito enriquecedor. E assim, é claro que a gente fala só as coisas boas, né? Quando fala assim, você fala só bem do cara, é óbvio, né? A gente tá aqui para isso, vamos falar mal, esse não é o lugar, não. E eu achei maravilhoso a gente trazer esse lado tão positivo, cara, que eu acho que é o que ele quis ressaltar, né? Sempre nas obras dele, né? E assim, as coisas que ele quis responder no livro Herege, né? Ao niilismo da época, né? Ao reducionismo, ao positivismo da ciência, ao racionalismo. E aí, nesse livro, ele traz uma proposta e vai ser muito bom para a gente, porque tem 100 anos ou mais e a gente ainda vive os efeitos disso, né? Uma sociedade que está ainda com um movimento de nihilista e anulação da vida e um materialismo exacerbado, um cientificismo, né? Não sei se eu falei corretamente. Quase. Quase, cara. É difícil essa palavra. E reducionismo, né, da realidade somente aquilo que é, enfim, visível. E aí um cara desse vai convidando de novo a gente a ver a beleza das pequenas coisas, como o Gustavo frisou outro dia, a grandiosidade das coisas comuns e dos homens e mulheres comuns, né, que tem tanto a nos ensinar. E a gente às vezes não percebe porque demos tanto espaço para aqueles que se dizem grandes, né? Então, acho que vai ser muito legal e obrigado, gente, por terem me chamado aí. Agora eu quero ouvir o próximo, a próxima, mandar brasa aí no capítulo 1, vai ser muito bom.